Fazia um tempo já que a gente não falava aqui no canal sobre Bíblia, né? Um vídeo só para falar de Bíblia, que é uma delícia a gente poder estudar, ler ali alguns trechos, entender o que a gente pode tirar de lições para nossa vida. E esse vídeo então de hoje eu separei para isso. Como a gente está aí caminhando para esse período da Páscoa, né, que nós vamos ter a celebração da Páscoa, relembrando a crucificação e ressurreição de Jesus, nada melhor do que a gente falar lá atrás, no comecinho do ministério de Jesus, sobre aquele período em que ele passou 40 dias no deserto, em jejum, e foi tentado por Satanás. Existem 3 lições que a gente pode tirar para a nossa vida, que são princípios bíblicos que nós podemos aproveitar para a nossa vida cristã. Então, basicamente, nesse vídeo hoje, a gente vai ver, primeiro, a tática de Satanás. Ela não mudou. Satanás não inova muito não, sabe? Ele continua sempre nas mesmas táticas. Então, a gente tem que aprender qual é essa tática dele para nós podermos nos prevenir, para que a gente possa se preparar para não cair nessa conversa fiada de Satanás. A segunda questão que a gente vai ver é diferenciar bênção de pecado. Pois é, você vai perceber que às vezes pode ser que a gente corra o risco de cair numa questão como essa sem nem perceber. E o terceiro ponto, então, vai ser para falar um pouco sobre jejum. Eu sei que é um tema que atrai a atenção de muitas pessoas, muitas curiosidades, muitas dúvidas também, mas o jejum, ele é mais simples do que parece. E a gente vai ver um pouco sobre isso hoje nesse vídeo com esse episódio. Mas para começar então, pega aí a sua Bíblia. A gente vai ler Mateus 4, nos versículos 1 a 11, que diz exatamente assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Eu gosto demais de ler essa passagem e cada vez que eu leio eu aprendo alguma coisa diferente. E uma das coisas então, que é a primeira daquelas 3 que eu já falei lá atrás, que nós vamos ver hoje, é sobre a tática de Satanás. Olha só, Satanás, ele não inova. Tá? A tática dele é a mesma desde sempre. Se você for voltar lá em Gênesis, quando então a serpente vai e tenta Eva e ela cai, o que Satanás fez? Usou algo que Deus falou e tentou mudar o sentido. Se você comer, na verdade, você vai se tornar como Deus e você então vai ter os olhos abertos e você vai poder então ser como Ele, ver as coisas como Ele, vai saber a diferença entre o bem e o mal, você vai ter acesso a essa plenitude desse conhecimento. E aqui nesse episódio de Jesus a gente vê a mesma coisa. Satanás tirou trechos da palavra de Deus, das Escrituras, para tentar induzir Jesus a cair na tentação, no pecado. E hoje não mudou. Na verdade, hoje eu vejo que a gente tem que estar, inclusive, mais atento e mais preparado ainda, porque como a Bíblia ela se tornou um livro de acesso a praticamente todas as pessoas, o fato de a gente ter esse acesso à palavra de Deus faz com que muitas pessoas possam ler e trazer interpretações diferentes. E às vezes pessoas mal intencionadas vão usar palavras, trechos da palavra de Deus, as Escrituras, para nos enganar, para trazer aí mensagens que falem só sobre o amor, que falem que Deus é um cara super legal, ele vai te dar as bênçãos que você quiser, que basta você ter fé. São ensinamentos errados que estão passando. E a gente fica muito vulnerável se
nós não conhecermos a palavra de Deus. Então você perceba que Jesus, para ele conseguir vencer essas tentações, essas táticas de Satanás para tentar enganá-lo usando a palavra de Deus, ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia profundamente, porque a Bíblia a gente entende, a gente interpreta num contexto. A gente não fica tirando versículo solto e dando interpretação que não tem nada a ver com o contexto. A gente tem que fazer essa análise conjunta. A palavra de Deus é uma só. E para a gente então conseguir vencer essas distorções que a gente está vulnerável, né, a ouvir sobre a palavra de Deus, em primeiro lugar, não tem jeito, nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Ah, Bê, mas é difícil, às vezes passa, não consigo, tal, muda a rotina. Acontece comigo também. Não quer dizer que eu não falho nunca, mas isso não pode ser uma regra na sua vida. Você tem que transformar a leitura da palavra de Deus como algo incorporado no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu hábito, na sua rotina. Assim como você se alimenta todos os dias, você precisa também alimentar o seu espírito. Tem um versículo em Salmo 119, 11, que diz, que eu gosto bastante, que fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você veja que importante que é a gente ter a palavra de Deus no nosso coração. Não se preocupe se às vezes você lê e não compreender. O primeiro passo é você ler e saber o que está escrito. Ainda que você não entenda tudo, que você tenha dúvidas, não tem problema. Faça a leitura diária. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir nisso, ele vai fazer você ter um entendimento maior. Você pode orar para que Deus abra o seu conhecimento, sua sabedoria, que Ele dê a sabedoria dele, melhor dizendo, para que você entenda o que está na palavra de Deus. E hoje a gente tem muito conteúdo na internet. Claro que você tem que fazer essa seleção, essa peneira de pessoas que você pode confiar, mas que podem sim te ajudar nessa jornada para que você possa compreender a palavra de Deus. Mas o primeiro passo é ler e guardar isso no seu coração. Outro versículo que eu gosto bastante, que reforça isso, está lá em Josué. Normalmente a gente vê, né, as pessoas falando de Josué 1:9, né, que não tenha medo, o Senhor é contigo, vai e tal. Mas as pessoas esquecem de ler Josué 1:8, que é o versículo logo anterior e que é de extrema importância para que essa promessa, digamos assim, de que Deus vai estar contigo, que não é para você ter medo, para que ela se concretize. Porque também existe uma parte nossa que nós temos que fazer. E é o que diz em Josué 1:8: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então nós temos que meditar dia e noite na palavra de Deus para que a gente possa compreender, para que a gente possa vencer essa tática de Satanás, que é a mesma desde sempre, gente, desde lá de Gênesis. E se você se lembrar, em Efésios 6, a palavra de Deus é o que na armadura? A espada. Eu já falei em outro vídeo aqui que nós temos que saber manejar a espada, que é a palavra de Deus. Saber manejar é você ler constantemente, você começar não forçando, às vezes você tem dificuldade de memorizar versículos, não se preocupe com isso. Se preocupe que você saber manejar a palavra de Deus, porque conforme você vai lendo todos os dias e você vai fazendo disso um hábito na sua vida, você vai começar a ter habilidade para lembrar aonde que está tal versículo, o que aquele versículo quer dizer, as conexões na sua mente vão começar a se formar. Você vai ler uma coisa aqui, outra lá, e você fala, isso aqui tem a ver, isso aqui é um ensinamento, é um princípio bíblico que eu posso aplicar na minha vida. Então isso vem com essa prática diária de a gente ler a palavra de Deus, de a gente saber manejar essa espada. A segunda questão agora é a gente saber discernir bênção de pecado. Olha só, porque quando Jesus estava lá em jejum e ele teve fome, Satanás veio e ofereceu a ele uma alternativa para que ele pudesse saciar a fome. Ele disse que ele poderia transformar as pedras em pães. E aquilo de fato era uma tentação porque Jesus realmente tinha o poder para fazer isso naquele momento. Então você veja que às vezes a gente pode olhar para uma situação e achar que aquilo é uma bênção. Porque Satanás nem sempre vai se apresentar como Satanás. Ele vai se apresentar como, disfarçado de anjo de luz para nos enganar. Então ele vai chegar e vai dizer, olha, tem essa alternativa aqui para sua vida, essa situação aqui que você está passando, de repente se você fizer isso, se você fizer dessa forma, desse jeito, isso vai resolver o seu problema.
E realmente pode ser tentador, porque vai ser uma forma rápida, prática. Eu vou dar um exemplo bem prático para não ter dúvida, tá? Eu sei que o exemplo que eu vou dar, ele é bem escancarado como pecado, mas só para você ter uma ideia. Digamos que uma certa pessoa está procurando alguém para se casar. De repente, então, aparece uma pessoa que tem ali as características, né, o perfil daquilo que a pessoa estava procurando. Mas essa pessoa é casada. Pois é. Então, não adianta você falar assim, nossa, mas eu estava orando e Deus colocou essa pessoa no meu caminho, ele apareceu, ela apareceu, é perfeito como eu imaginava. Gente, é uma tentação, é um pecado, não caia nisso. E antes então da gente ir pro final, pro terceiro ponto, que é para falar sobre o jejum, se você tá aqui comigo nesse vídeo até agora, gente, é básico, né, mas eu tenho que falar para você, eu preciso te falar isso, eu preciso te pedir isso. Se inscreve no canal. Curta esse vídeo. Eu sei que às vezes parece nada a ver, né? Ah, eu vou dar uma curtida ali, mas faz diferença aqui pro canal. Faz diferença pro meu vídeo, para que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando e que é para ele jogar esse vídeo para mais pessoas. Então, se eu puder contar com você com essa colaboração, se você realmente curtiu, né? Dá a sua curtida aí e se você não é inscrito já se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá? Último ponto então desse vídeo, que é a questão do jejum. Não é à toa que Jesus, antes de começar a anunciar o reino de Deus, começar efetivamente o seu ministério, que logo depois Jesus passa por esses 40 dias de jejum no deserto, onde ele foi tentado e venceu as tentações. Porque quando nós fazemos o jejum, o nosso espírito, ele fica muito mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Primeiro, existe uma questão muito forte que é o domínio próprio. Você bem sabe que compõe ali como fruto do Espírito, eu costumo dizer que é um dos gomos do fruto do Espírito, porque fazem parte de um fruto só, que é o domínio próprio. E o jejum não vai ter, eu posso afirmar para você que não vai ter outra prática na nossa vida como cristãos, comparado ao jejum, que seja capaz de fazer com que a gente exercite o domínio próprio. Porque quando a gente sente fome, é quase como se a fome tivesse o poder, fosse capaz de dominar a gente, né? Porque quando dá aquela fome que aperta no estômago ali, você quer sair correndo comer alguma coisa. Eu era assim. Quando eu ficava sem comer, eu ficava nervosa e meu marido já ficava, né? Não, já vamos procurar alguma coisa pra você comer e tal, pra você não ficar irritada, não sei o quê. E quando eu comecei a praticar o jejum na minha vida, eu comecei a vencer isso. Porque eu comecei a dominar a minha carne. Beleza, meu estômago tá doendo? Não tem problema, vai esperar. Agora eu não posso comer, agora não é o momento. E quando a gente está diante do pecado, da tentação, melhor dizendo, é isso. Nós temos que saber dominar a nossa vontade para que a gente não caia em tentação. É claro que nós contamos com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo agindo através da nossa vida, mas é uma forma de a gente dominar o nosso corpo, as nossas vontades, de subjugar a nossa carne, de submeter a nossa carne, os desejos que a gente tem como ser humano, à vontade de Deus. O jejum, ele então torna o nosso espírito, quando a gente está mais focado nisso, ele torna o nosso espírito sensível à voz do Espírito Santo. E isso então nos ajuda, inclusive, no nosso aprendizado sobre a palavra de Deus, porque nós vamos estar com o nosso espírito tão afinado com a voz de Deus que a gente vai conseguir perceber coisas que às vezes antes você lia na palavra de Deus e você não percebia. E uma coisa que eu quero chamar essa atenção aqui é que jejum, às vezes a gente complica demais, eu percebo. Na internet aí você vai encontrar um monte de vídeo que vai falar sobre jejum. Mas eu quero que você pense comigo que jejum, ele é muito mais simples do que parece. Primeiro, que Jesus não deixou nenhuma regra pré-estabelecida de quantas vezes nós temos que jejuar por semana ou por mês, como que tem que ser feito esse jejum. O fato é, nós temos que jejuar. Isso faz parte da vida cristã e precisa se tornar um hábito, tem que ter uma regularidade que você pode estabelecer na sua vida conforme aí a sua rotina, o seu cotidiano, mas sem ficar usando desculpas para não jejuar. Porque você pode fazer um jejum de 24 horas, você pode fazer um jejum de 10 horas, de 15 horas, enfim, você pode tirar uma refeição do seu dia. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Surgiu aí, né, nos últimos anos, essa ideia de que nós podemos fazer jejum de música, jejum de rede social, jejum de televisão,
Queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Jejum é, por conceito, a abstinência de alimentos, não é de outra coisa. É de comida. Porque aquela coisa que eu te falei, é o teu estômago que tá ali roncando de fome, que tá doendo, e você tem que dominar essa vontade que vem do seu próprio corpo. Quando todo o restante são coisas que são externas. Você dominar ali, você vê a rede social e tá mexendo no celular, ou ouvir música, enfim, é tudo externo, não te dói no teu corpo. E você precisa encarar essa dor no seu corpo, esse desconforto, sabe? Superar isso. Você vai ver que até para que você se desenvolva como pessoa, não só, digamos assim, espiritualmente, mas em outras áreas da sua vida, porque tá tudo conectado, né? Não tem como a gente separar as coisas, mas você vai ver que o jejum ele vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, em tudo que você fizer. Você vai se tornar uma pessoa muito mais fortalecida, muito mais capaz de encarar dificuldades, de não se desesperar quando alguma coisa parece que não está saindo do jeito que você está esperando. O jejum tem esse efeito. Mas não adianta então, né, o que eu quero dizer aqui com tudo isso, não adianta você fazer jejum de rede social, porque isso não é jejum. E aqui acho que vale mencionar sobre o tal do jejum de Daniel. Na palavra de Deus não está escrito jejum nessa parte, tá? Nem no texto original. A gente não vê a palavra que define jejum e nem na nossa tradução aqui da Bíblia. A gente vê em outra passagem, acho que no capítulo 9, se eu não estou enganada, que é um anterior, né, ao 10, que fala desse período de 21 dias que Daniel se absteve dos manjares, vinho, coisas gostosas, gorduras, enfim, que ele comeu só legumes ali, tomou água, basicamente. A gente vê no 9 que ali tem um versículo que fala sobre jejum especificamente. Mas estou só mencionando isso para você saber que isso não é um jejum propriamente dito, mas é uma forma, é uma prática também que pode ser usada na sua vida. É lógico que quando você deixa de comer coisas que são agradáveis ao paladar, é um esforço também. Mas você não vai ter aquele efeito de sentir aquela dor no estômago, né? Que você tem que controlar ali, que isso tem um efeito diferente, mas pode ser também. Então, assim, de efeito prático, né? Se você quiser começar a fazer o jejum na sua vida, você pode começar de pouquinho, né? Ver como é que seu organismo reage, porque às vezes você pode ter um problema de saúde, alguma coisa assim, que pode impactar. Então é bom você ir testando, né, os seus limites e tal. Mas, vou te falar, se tirar uma refeição do seu dia, você não vai morrer. Tem um monte de gente que faz jejum intermitente aí para efeitos estéticos, né, e que não acontece nada. Então, você, se for fazer com um propósito espiritual, tendo em mente, né, que você está fazendo isso para ficar com os ouvidos mais sensíveis ali à voz do Espírito Santo, se dedicar à leitura mais da palavra de forma mais intensa, à oração também, saiba que isso vai ser, assim, chave de ouro aí na sua vida cristã. E olha só, uma coisa que esses tempos eu descobri, né? Na verdade, assim, eu já tinha lido a respeito sobre uma descoberta que foi feita por um pesquisador, né? Um japonês que se chama Yoshinori Oshumi. Ele ganhou o Nobel em 2016 de medicina porque ele descobriu que quando a pessoa está em jejum, as células fazem um processo de autolimpeza, que se chama autofagia. Então, basicamente, o corpo faz uma faxina, elimina a célula ruim, cancerígena, inclusive, melhora aí a nossa função cerebral, né? Ajuda nas questões até de problemas cognitivos, né? Como Alzheimer, também a funcionalidade do nosso cérebro. Então, você veja que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito em tudo que Ele fez, que até um benefício para o nosso corpo biológico, digamos assim, o jejum tem, além do benefício espiritual. Quando a gente está em jejum, o nosso corpo também produz um negócio chamado cetonas, a gente entra em cetose, e as cetonas, elas são, assim, um mega de um combustível para o nosso cérebro. Eu acho isso, sim, sensacional, porque, olha só, isso é coisa assim, meu pensamento, tá? Que eu vou dividir agora aqui com você. Eu penso que o fato de o nosso corpo produzir as cetonas e isso fazer o nosso cérebro trabalhar de forma melhor, com mais eficiência, eu tenho a impressão que isso é, inclusive, responsável por aguçar, né, os nossos ouvidos, a nossa mente para aquilo que é espiritual. Isso é uma coisa bem, assim, achismo meu, tá? Mas eu acho que faz sentido. Não sei o que você acha aí. Me diga até, inclusive, se você achar alguma coisa a respeito disso, né? O que você pensa sobre isso. Deixa nos comentários aí pra eu saber. E com isso, então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra você que ficou até o final.
E a gente se vê no próximo vídeo, porque você que está inscrito aqui no canal já sabe, né? Eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.